Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube, bem-vindos mais uma vez, nesta semana, para apresentar subsídios à lição de número 2 da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira. Antes, aquelas considerações preliminares. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Também curta. A curtida de cada um, somada à dos outros, permite que haja mais tráfego do vídeo na plataforma e outros segmentos sejam alcançados. Outro pedido que faço é para que você comente. Cada comentário permite que tenhamos uma visão de como o nosso trabalho, como o nosso conteúdo está sendo recebido do outro lado por aqueles que nos acompanham e nos assistem. E um último pedido: compartilhe em seus grupos, porque compartilhando nos seus grupos teremos aí um alcance maior do nosso conteúdo e certamente com o propósito de ajudar os nossos professores que têm o compromisso a cada domingo de lecionar cada uma dessas lições. Lembrando, uma vez mais, que as lições deste trimestre, que vão de abril a junho, foram comentadas pelo bispo Samuel Ferreira, pastor da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, Ministério de Madureira, e diretor, presidente executivo da CONAMAD. CONAMAD é a convenção que reúne os pastores das Assembleias de Deus de Madureira, no Brasil e no mundo. Feitas essas observações iniciais, lição de número 2. Estamos estudando o livro de Neemias. E a lição de número 2 é a sequência. As lições deste trimestre não são autônomas entre si. Elas são interdependentes. Portanto, a lição de número 2 é uma espécie de continuidade da lição de número 1, onde estudamos o chamado que transforma a dor em propósito. E na lição de número 2, estaremos estudando o tema preparando-se para o agir de Deus. O texto áureo está em Neemias capítulo 2, versos 4 e 5. Vou lê-lo. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. A verdade aplicada diz: fazer a obra que nos é confiada por Deus exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Eu acrescentaria posicionamento estratégico também. Textos de referência estão baseados no capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 3 e o verso de número 4, que descreve
o momento em que Neemias se encontra diante do rei e onde acontece todos aqueles incidentes, por assim dizer, que permitiu Neemias em expor o que se passava no seu coração. Essa é a síntese. E como subsídio, eu tenho aqui anotados 5 pontos. Claro que a intenção não é acrescentar nada aos comentários. Como eu disse no conteúdo anterior, essas lições estão muito bem escritas, muito bem concatenadas, com bastante conteúdo, de modo que os subsídios são meramente ferramentas para ajudar os nossos professores na exposição do tema diante de seus alunos. Portanto, como mencionei, são 5 pontos que eu anotei. Primeiro ponto: Neemias não agiu pelo impulso. Essa expressão impulso tem a ver com a atitude que a pessoa toma sem pensar. A atitude que a pessoa toma meramente seguindo as suas emoções. E se costuma dizer que decisões tomadas baseadas na emoção geralmente são atitudes precipitadas, são atitudes que eventualmente não vão produzir os resultados esperados, porque elas foram tomadas por impulso. Na lição anterior, tivemos o relato do encontro entre a comitiva liderada por Hanani com Neemias, onde Hanani, com seus companheiros, expôs a situação caótica de Jerusalém. Mas o texto diz, na lição anterior, que Neemias foi orar ao Deus dos céus, e isso foi muito bem clarificado, em meio a uma sociedade pagã, com dezenas de deuses estranhos. O texto diz: Neemias orou ao Deus dos céus, ou seja, Neemias não agiu por impulso. Neemias primeiro orou. O texto também diz que Neemias lamentou, Neemias jejuou, só para fazer um elo, estabelecer um link com a lição anterior. Portanto, esse é o primeiro ponto como subsídio que eu apresento no conteúdo de hoje. Neemias não agiu por impulso. Infelizmente, isso depende muito do temperamento, depende muito da personalidade das pessoas, e nós podemos ver um exemplo disso entre os próprios discípulos de Cristo. Entre os discípulos de Cristo, parece que Pedro era o mais impulsivo. Parece que Pedro agia baseado pelos sentimentos, baseado nas suas emoções. E encontramos algumas descrições de episódios que Pedro viveu, que Pedro experimentou, e você, quando lê essas narrativas, percebe que nesses episódios Pedro agiu por impulso. Pedro agiu pelos sentimentos do momento. Pedro não agiu de maneira racional, ou seja, Pedro agiu sem pensar. Se costuma dizer que muitas pessoas falam antes e pensam depois. E esse é um erro que eventualmente cometemos. Quando estamos no trânsito, quando sofremos uma agressão,
quando alguém nos ofende, geralmente não pensamos e respondemos de forma agressiva, respondemos de forma impensada e respondemos de forma errada. Não agimos segundo o coração de Deus, não agimos segundo a longanimidade de Deus. Ou seja, Neemias não agiu por impulso. E aqui convém ressaltar um ponto que o comentário, de maneira muito assertiva, menciona. Neemias recebeu a mensagem no mês de Quisleu. E esse mês em nosso calendário gregoriano, corresponde aí ao período aproximado do mês de dezembro. E o episódio em que ele narra, ou seja, em que ele explica as razões da sua tristeza, as razões do seu sentimento, digamos, contristado, ocorre no mês de Nissan, como o próprio texto bíblico descreve, e no nosso calendário esse mês corresponderia ao mês de abril, final do mês de março e início do mês de abril. Ou seja, entre o recebimento da notícia e o momento em que ele pode expor ao rei os sentimentos do seu coração, passaram-se 4 meses. 4 meses. Se olharmos para a Escritura, veremos outros episódios em que a espera para a ação foi uma espera também similar, em alguns casos mais alongada, como, por exemplo, podemos citar o apóstolo Paulo, no Novo Testamento. No Antigo Testamento podemos citar Eliseu. Desde a chamada de Eliseu até o momento em que ele, seguindo Elias, veja bem, ele mata os bois, ele usa os arados como lenha para assar a carne. Em outras palavras, ele destruiu pontes. E esse ponto é muito interessante, destruir pontes. Quando somos chamados, a chamada é tão forte, e quando temos consciência da chamada, deixe-me enfatizar isso, quando temos consciência da chamada, nós não temos dúvida alguma em destruir pontes, como fez Eliseu. E Eliseu seguiu Elias até quando ambos atravessaram o Jordão, e do outro lado, Elias ascendeu aos céus diante de Eliseu, que seria o seu sucessor. A Bíblia não diz o tempo que eles levaram nesse percurso, mas a Bíblia diz que ele teve tempo para, inclusive, ungir o novo rei da Síria e cumprir outras tarefas de profeta, o próprio Elias. Então, não foi um tempo curto. Esse foi o tempo de treinamento, esse foi o tempo de preparo para o profeta Eliseu substituir Elias. Então, nada na obra de Deus se faz por impulso. E aí eu entro no segundo tópico dos meus subsídios. Neemias preparou-se. Esse é um detalhe muito interessante, porque a Bíblia diz que ele lamentou, ele chorou, ele jejuou, e podemos presumir que esse período foi um período de 4 meses aproximadamente, mas não foi meramente um período em que ele simplesmente se lamentou, em que ele simplesmente orou, em que ele simplesmente ficou, digamos, amuado, entristecido,
passivo. Eu acho que a melhor palavra é essa, passivo. Eu não creio que pessoas chamadas fiquem passivas. E quando eu digo que elas não ficam passivas, eu não quero dizer que elas agem por impulso ou que elas tomem medidas precipitadas, mas eu quero dizer exatamente o que o ponto 2 do meu subsídio destaca. Elas aproveitam o tempo para preparar-se. E aí eu vou à verdade prática, ou à verdade aplicada. Fazer a obra que nos é confiada por Deus exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Essa palavra assertivo, ela quer dizer posicionamento afirmativo, posicionamento decisivo, posicionamento que está em prontidão. Seria uma expressão também apropriada, em prontidão, e isso implica, como acrescentei ao ler a verdade aplicada, implica em ter um posicionamento estratégico. Em outras palavras, Eliseu, nesse período, pensou, arrasou, analisou, planejou, estabeleceu as suas estratégias para que, quando chegasse o momento de agir, ele estivesse pronto. Não é que você vá ter as coisas prontas e achar que elas vão funcionar exatamente do modo como elas foram planejadas. Claro que durante o percurso há ajustes, mas você não pode entrar numa batalha sem estar preparado. Você não pode entrar numa batalha sem se planejar. Eu não preciso entrar no mérito de mencionar, por exemplo, neste momento, esse conflito bélico do Oriente Médio entre Israel e o Irã, e os Estados Unidos e o Irã, mas você percebe o preparo, as condições de enfrentamento e as estratégias que são empregadas. Você não pode entrar numa batalha, numa guerra, ou numa ação, ou em algo que você precisa desenvolver sem estar preparado, sem conhecer o terreno, sem conhecer as armas, sem conhecer as ferramentas, sem conhecer as estratégias que você pretende empregar, que você pretende aplicar. E podemos presumir que, e a nossa presunção é baseada no momento em que ele se encontra com o rei, e eu vou entrar já nesse ponto, e quando ele se encontra com o rei, ele não fica a divagar, ele não fica a refletir, ele não fica a pensar quais são as hipóteses melhores. Ele já tem tudo pronto, tudo planejado, tudo organizado. Então, Neemias preparou-se. Isso implica para mim, para você que me ouve, que me assiste, que me vê, isso implica exatamente em nos prepararmos, porque a qualquer momento podemos ser chamados para uma missão, para uma tarefa. Outro ponto relacionado a este em que estamos desenvolvendo. Nós somos obreiros, nós somos pastores, muitos de nós líderes de jovens, muitos de nós professores da escola dominical. Não faz sentido, vou repetir e pausadamente, não faz sentido você vir para o culto sem estar preparado para a eventualidade de ser chamado para pregar, ou para dar uma palavra, ou para fazer uma pequena exposição bíblica. Não faz sentido, vou repetir pausadamente,
você chegar na igreja e pegar a sua Bíblia e ficar folheando a Bíblia de um lado para o outro, no caso da Bíblia física, do exemplar físico, ou quem sabe usando o seu tablet ou usando o seu smartphone e fazendo correr a tela de um lado para o outro, tentando encontrar um texto para o caso de ter uma oportunidade, para a eventualidade de ser chamado, então você teria um texto para, pelo menos, ler e fazer um pequeno resumo, ou quem sabe uma exposição bíblica. Não faz sentido. Quando vamos para o culto, nós já temos de estar preparados para todas as hipóteses possíveis que podem acontecer no culto, embora haja uma liturgia, embora haja começo, meio e fim em um culto, embora aquele que dirige o culto tenha já se organizado para dirigir o culto daquela forma. No entanto, nós somos pentecostais e o Espírito Santo pode, durante o culto, criar situações diferentes daquelas que estavam programadas. E nós precisamos estar preparados. Então não faz sentido, só aproveitando este ponto para fazer essa digressão, porque todos nós temos um certo nível de responsabilidade nessa área, na área da exposição da palavra de Deus. Com isso eu entro no ponto de número 3. Neemias não se adiantou. Parece que esse ponto está fortemente vinculado ao ponto de número 1, Neemias não agiu pelo impulso, mas no ponto de número 3, Neemias não tomou a iniciativa de falar ao rei. Ele estava em uma posição subalterna, e no sistema daquela época, da autoridade, para dirigir-se ao rei, você tinha de ter uma razão, você tinha de marcar a audiência, você tinha de dar as razões de forma antecipada em relação aos assuntos que você gostaria de tratar com o rei. E embora Neemias ocupasse uma posição de relevância, ele era uma espécie de mordomo, uma posição de relevância, mas ele não tinha, digamos, essa liberdade de falar ao rei a hora que quisesse e do modo como quisesse. E esse é um ponto que nós precisamos entender em relação à vida eclesiástica. Eu aprecio muito aquele lema que Madureira adota: unidade, hierarquia e disciplina, porque isso implica na compreensão da autoridade pastoral. Embora do ponto de vista de Deus sejamos todos iguais, somos ovelhas do Senhor, estamos no mesmo pasto, mas do ponto de vista da autoridade, os nossos líderes foram investidos com autoridade, de modo que essa autoridade, estando sendo conduzida por Deus ou sincronizada com a vontade de Deus, nós temos o dever de nos submetermos a essa autoridade. E muitos de nós não compreendem isso. Muitos de nós agem pelo impulso, agem pela precipitação, agem pela pressa, agem porque não sabem esperar o momento certo, não sabem esperar a hora certa. E essa foi a atitude de Neemias. Neemias não se adiantou. Foram 4 meses. E eu imagino que na função que Neemias exercia, era uma função em que ele estava diante do rei praticamente todos os dias, para servir ao rei. Talvez pela manhã, talvez à tarde, talvez à noite. Eu posso aqui fazer essas conjecturas, porque elas são conjecturas
válidas, não são conjecturas especulativas, porque se ele servia ao rei, e era um tipo de serviço que era um serviço diário, o rei se alimentava todos os dias. Então, essa era uma das obrigações de Neemias. Ou seja, cuidar para que o alimento que chegasse à mesa fosse um alimento saudável, um alimento que preenchesse, digamos, não só as necessidades do rei, mas que preenchesse principalmente o gosto do rei. E Neemias certamente conhecia quais eram os gostos do rei para servi-lo. E eu estou usando aqui essa digressão para ilustrar que ele tinha acesso direto ao rei, então a qualquer momento ele poderia, de repente, dizer ao rei: rei, me dá licença, por favor, rei. Ele poderia curvar-se e dizer: rei, eu reverentemente gostaria de lhe comunicar uma situação, mas Neemias não se adiantou. Por 4 meses ele esperou. E é possível, e essa digressão, essa conjectura também não é especulativa, é possível que o rei já viesse observando o semblante de Elias, porque é exatamente isso que a lição descreve. Claro, descreve um episódio específico, mas é possível que o rei já viesse observando o semblante de Elias. E aí entramos no texto da lição. Neemias, capítulo 2, e o verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, ano 20º, ou seja, ele já estava reinando há 20 anos, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Claro, nesse dia a tristeza foi mais visível. Nos outros dias, certamente, Neemias, nos outros dias, certamente pôde, digamos, disfarçar. Mas, em 4 meses, depois das notícias recebidas de Jerusalém, era muito normal que ele pudesse um dia ou outro estar contristado, mas disfarçando o semblante. No entanto, nesse dia, o semblante foi muito definido diante do rei, e aí não é Neemias que toma a iniciativa. Esse é o ponto. Aí eu entro no 4º ponto que eu anotei nos meus subsídios. Quem toma a iniciativa é o rei. Verso de número 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente, você não está enfermo, você não tem nenhum problema físico, pelo menos aparente. E aí o rei simplesmente afirma: isso aí é uma tristeza de coração. E diz o texto: então temi, ou seja, ele agiu com temor, porque estava diante da autoridade. Ele agiu com reverência. E deixe-me aqui abrir um parênteses. Meus queridos irmãos, entendam uma coisa: aqueles que lideram sobre nós merecem o nosso respeito, merecem a nossa reverência. Não é tratá-los como se fossem deuses. E isso não é idolatria, é tratá-los com respeito, é tratá-los com reverência, é tratá-los de acordo com a autoridade que eles exercem. Não é tratá-los como se fossem nossos empregados, não é tratá-los como se fossem, digamos, nossos amigos de cocheira, mas é tratá-los de acordo com a autoridade que eles exercem. Então, Neemias temeu, porque estava diante do rei, e de maneira respeitosa, de maneira reverente, e é o 5º ponto dos meus subsídios,
de maneira reverente, Neemias não perdeu a oportunidade. Por que eu enfatizo de maneira reverente? Porque a primeira frase do verso de número 3 diz: viva, ó rei, para sempre. Ou seja, ele reconhece a autoridade do rei para então depois fazer uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela pergunta que em si já afirma uma coisa. Qual foi a pergunta que ele fez? Como não estaria triste o meu coração, estando a cidade? Ele apresenta os problemas de maneira assertiva, de maneira direta, de maneira clara, não fica divagando, não fica simplesmente dando voltas, não fica simplesmente tentando fazer aquilo que nós chamamos de cerca-Lourenço, de forma alguma, de maneira assertiva. Como não estaria triste o meu coração, o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Ele não apresenta ainda o problema, a solução, digamos assim, ele não apresenta ainda as estratégias, mas senão apresenta o problema. E o rei se condói. E aí o rei abre as portas. O rei abre o coração. É o verso de número 4. Que me pedes agora? Que me pedes agora? E aí ele aproveitou a oportunidade. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção para finalizar é que na lição anterior, quando ele recebe a notícia ou as notícias da situação caótica de Jerusalém, o texto diz que ele orou ao Deus dos céus, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou ao Deus dos céus. E aqui, outra vez, diante do rei, um rei pagão, o verso de número 4 e 5 também repete a mesma fórmula. Então, orei ao Deus dos céus, ou seja, eu não sei se ele fez uma oração, digamos, audível, o texto não descreve, mas pode ter sido uma oração audível como uma oração interior, no coração. Não orou aos deuses estranhos, orou ao Deus dos céus. E disse ao rei, ou seja, aí ele apresenta o plano, aí ele apresenta a estratégia, mas não apresenta, veja como ele se dirige, ele não apresenta como se fosse o seu plano, mas ele põe a decisão na mão do rei. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Daí, em resumo, ele define qual era o seu propósito, e quando você continua lendo o livro de Neemias, você vai perceber como é que o rei Artaxerxes agiu, quais foram as recomendações que Neemias recebeu, quais foram os suportes, quais foram os apoios que foram dados a Neemias, mas ele já estava com um plano pronto, mas ele põe esse plano da perspectiva da vontade, da perspectiva do agrado do rei e de ele ser aceito diante do rei, ou seja, reverentemente. A lição que temos é exatamente essa. Diante daqueles que são colocados em autoridade sobre nós. Primeiro, não temos de agir pelo impulso. Segundo, temos de estar preparados. Terceiro, temos de entender que esse preparo às vezes leva tempo.
não é um dia, 2 dias, 3 dias. Quarto, isso implica em você não se adiantar, em você não se precipitar, em você não agir fora do tempo. Isso implica em você entender que quando você tiver a oportunidade, que é o ponto de número 5, você não se precipitar e tomar a iniciativa, mas deixar que aqueles que têm autoridade sobre nós abram a porta, se eles nos perguntam, se eles nos interrogam, que eles abram as portas e então você entra. Eu me lembro sempre, e repito, uma frase do saudoso pastor José Leôncio da Silva. Ele disse numa mensagem: não empurre a porta, não tente arrombar a porta, não tente forçar a porta, porque nada disso vai funcionar, mas fique perto da porta, sente-se na porta e quando a porta se abrir, entre por ela. Estamos terminando. Um grande abraço a todos que me acompanharam nesta lição de hoje, nos subsídios da lição de número 2, e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos lidando com a lição de número 3, lidando com vozes contrárias. Até lá, se Deus quiser.